Olá pessoal, aqui mais uma vez que está falando é o Thiago. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo de perda de carga e do escoamento interno em dutos e vamos ao nosso exercício. Bom, nesse exercício nosso objetivo é determinar o diâmetro de uma tubulação. Conhecemos a vazão, a viscosidade cinemática do fluido, o comprimento da tubulação, a perda de carga e a rugosidade do tubo. Bom, vamos lá. Esse tipo de problema ele só se resolve através de tentativas, ou seja, é um problema iterativo. Nós conhecemos a vazão, o comprimento da tubulação, perda de carga, viscosidade cinemática e a rugosidade do tubo. Porém, como nós não conhecemos o diâmetro, nós também não sabemos o valor da velocidade, o número de Reynolds, a rugosidade relativa e também não somos capazes de determinar o fator de atrito. Bom, primeiramente vamos dar uma olhada nas equações que nós temos disponíveis. Vamos partir da equação da perda de carga, que vocês já conhecem. Bom, essa segunda equação é uma relação entre a velocidade e a vazão. Vocês também já conhecem, já usamos em outros vídeos. E eu vou substituir essa relação aqui na equação da perda de carga. Bom, esse termo aqui, entre parênteses, nós vamos elevar ao quadrado. E vamos chegar a essa expressão para perda de carga. Aqui eu simplifiquei o 16, eu dividi por 2 e chegamos nessa relação final para perda de carga. Bom, o nosso objetivo aqui vai ser isolar o fator de atrito, então vamos chegar em algo desse tipo. Bom, reparem que todo esse termo circulado em vermelho são valores conhecidos, porque a perda de carga foi dada, nós conhecemos, π é um valor conhecido, g, a constante da gravidade, é conhecida, o comprimento da tubulação é conhecido e a vazão também é conhecida. Então nós temos condições de calcular o fator de atrito em função do valor do diâmetro. Para que a gente não tenha que substituir esses valores todas as vezes que formos calcular o fator de atrito para um diâmetro qualquer, nós já vamos calcular todo esse termo em vermelho e já deixar calculado para ficar muito mais fácil. Bom, substituindo os valores conhecidos, nós chegamos a esse valor. Reparem que a unidade é de metro a menos 5, porque eu prefiro utilizar unidades SI. Para mim fica mais fácil de identificar se existe algum erro. E também, por isso, o diâmetro nós vamos ter que colocar em metros. E percebam que aqui, nessa equação para o fator de atrito, nós vamos ter que o fator de atrito é igual a uma grandeza, uma quantidade com uma grandeza de metro a menos 5, vezes uma quantidade com grandeza de metro a quinta. O que vai dar uma grandeza de metro a zero, ou seja, vai ser adimensional, o que é consistente, porque nós sabemos que o fator de atrito é um número adimensional. Bom, aqui nós temos o fator de atrito em função do diâmetro. Como que nós vamos calcular então o fator de atrito? Como nós vamos determinar? Primeiro, o que nós vamos fazer, o primeiro passo é chutar um valor para esse diâmetro. Em seguida, vamos substituir o valor desse chute, ou dessa estimativa, nessa relação. E aí nós vamos calcular o fator de atrito. Bom, com esse diâmetro, com esse valor chutado para o diâmetro, nós vamos calcular a rugosidade relativa e o número de Reynolds. Em seguida, nós vamos determinar um segundo fator de atrito, só que a partir do diagrama de Moody. E aí nós vamos comparar os valores, e se não estiver adequado ou o relativo for alto, nós vamos realizar outro chute. Bom, aqui eu fiz uma tabela em Excel e eu vou explicar mais ou menos para vocês como que eu fiz esse procedimento. Eu utilizei uma lista de diâmetros. Para um diâmetro qualquer, nós primeiramente chutamos o diâmetro, calculamos o valor da rugosidade relativa, com isso calculamos a velocidade, em seguida com a velocidade nós calculamos o número de Reynolds, calculamos um primeiro fator de atrito com aquela equação que nós vimos no início, e em seguida com o valor do número de Reynolds e com a rugosidade relativa, nós determinamos qual seria o fator de atrito para esse número de Reynolds e para essa rugosidade relativa a partir do diagrama de Moody. E então nós fazemos um simples cálculo de erro relativo entre o calculado e o valor a partir do diagrama.
Bom, percebam que nos meus cálculos, o diâmetro que teve o erro relativo menor foi esse 16 centímetros e meio, que teve um erro relativo de aproximadamente 7%. E aí as estimativas vão variar de acordo com a precisão ou com a tolerância que que vocês desejam. Então isso vai variar um pouco. Às vezes um erro de 7% não é algo que você deseja. Às vezes você quer um erro de 5%. E aí você vai ter que refinar o chute. Caso você esteja fazendo uma prova, tome um pouco cuidado com os chutes que vocês usam, porque é muito trabalhoso, porque vocês têm que chutar um valor, calcular a rugosidade relativa, determinar a velocidade, calcular o número de reinos, calcular o fator de atrito, olhar no diagrama e fazer o cálculo do erro relativo. Então, isso é um pouco trabalhoso e demanda um certo tempo. Por isso que no meu caso, para não perder tanto tempo, eu fiz logo uma tabela em Excel para fazer esses cálculos. O único que não era possível de calcular é esse F2, que eu tinha que olhar no diagrama. Mas todos os outros valores eu já consegui calcular automaticamente no Excel. Bom, dando prosseguimento, agora vamos ao nosso segundo exemplo. Bom, esse é um exemplo bem simples para mostrar para vocês o cálculo com uma bomba. O que ele nos diz aqui no enunciado? É que uma bomba ela transporta a água de um reservatório 1 para um reservatório 2. Ambos estão a nível constante. Ele nos diz para desprezar as perdas de carga singulares ou localizadas. Ele quer primeiramente que nós determinemos a vazão da tubulação e a potência da bomba, sabendo que o rendimento dela é de 73%. Bom, os nossos dados são esses. Nós conhecemos o diâmetro da tubulação, o comprimento total, a rugosidade da tubulação, a perda de carga distribuída é conhecida, a viscosidade cinemática do fluido e também o seu peso. Bom, vamos partir aqui da equação da perda de carga. Nós conhecemos a perda de carga, precisamos calcular o fator de atrito, o comprimento é conhecido, o diâmetro é conhecido, porém a velocidade ainda não é. Bom, esse é um problema daqueles que nós vimos no vídeo anterior, que é determinar a vazão. Então, nós substituímos a expressão para velocidade a partir da expressão do número de Reynolds. Eu só realizei uma manipulação para substituir aqui nessa forma. Bom, realizando algumas manipulações algébricas, nós chegamos a essa relação, que o fator de atrito vezes Reynolds ao quadrado é igual a perda de carga distribuída vezes o diâmetro ao cubo, vezes 2 vezes a gravidade, dividido pelo comprimento da tubulação, vezes a viscosidade cinemática ao quadrado. Bom, aqui eu acho mais prático, ou seja, eu tenho preferência por utilizar a equação de Colebrook. Para mim eu acho mais fácil. Porém, se você preferir utilizar o método gráfico, fique à vontade. O importante é você fazer aquilo que você tem mais facilidade ou que você tem mais gosto. Bom, eu substituí aqui os valores. Vocês podem fazer na calculadora ou no computador, se vocês preferirem. E o valor para o fator de atrito que eu encontro é esse. Bom, depois disso nós voltamos naquela relação que nós tínhamos entre fator de atrito vezes o número de Reynolds ao quadrado, e aí nós passamos o fator de atrito dividindo, tiramos a raiz, e nós calculamos o número de Reynolds. Com o número de Reynolds em mãos, nós podemos calcular a velocidade, e com a velocidade nós podemos calcular a vazão. Afinal, nós conhecemos a área do tubo, já que conhecemos o diâmetro. Bom, agora para determinar a potência da bomba. Bom, nós vamos utilizar primeiramente a equação de Bernoulli, considerando a carga da bomba e a perda de carga distribuída. Bom, algumas simplificações que nós vamos fazer. Esses dois reservatórios eles são abertos à atmosfera. Então, a pressão aqui na interface do fluido é a pressão atmosférica no primeiro reservatório e também é no segundo reservatório. Então, essas pressões elas vão ser iguais. Então, podemos cancelar nos dois lados da equação. Ou seja,
Não importa se estivéssemos utilizando uma pressão absoluta ou a pressão manométrica, pelo fato de os dois estarem abertos à atmosfera, a pressão vai ser igual. Bom, os termos de velocidade nós cancelamos também porque ele considera que os reservatórios têm um nível constante. Então, a velocidade aqui na interface do líquido, na superfície do reservatório, ela é considerada nula. Bom, o que resta da nossa equação é a cota 1 mais a carga da bomba é igual a cota 2, ou seja, do reservatório 2, em relação ao nosso plano de referência, mais a perda de carga distribuída. Bom, passando Z1 para o outro lado, ficamos com a diferença de cota entre a superfície do reservatório, que é conhecida, e é esses 10 metros. Nós também conhecemos a perda de carga distribuída e, portanto, podemos determinar a carga da bomba, que dá 14 metros. Bom, aqui nós temos o cálculo da eficiência da bomba, que é a potência que a bomba, que é a relação entre a potência que a bomba fornece ao fluido pela potência de eixo. A potência que a bomba fornece ao fluido, ela pode ser calculada da seguinte forma: P, que é a potência, igual a ρ vezes G, vezes a vazão, vezes H, que é a carga da bomba, que nós acabamos de determinar. Substituindo aqui nessa relação, nós vamos encontrar a potência de eixo da bomba. Por fim, nós calculamos e notamos que a potência de eixo da bomba, nesse caso, é 3,74 kW. Bom, dando prosseguimento ao nosso vídeo, vamos falar sobre cavitação. Primeiramente, o que é cavitação? É um fenômeno de formação de vapor em tubulações ou máquinas hidráulicas devido à baixa pressão. E é um fenômeno indesejado porque ele acarreta em perda de eficiência da máquina, ruído excessivo e também pode danificar o impelidor da sua bomba. Bom, se tratando de um fenômeno que ocorre devido à baixa pressão, vamos avaliar a partir da equação da energia. Vamos aplicar a equação entre dois pontos, que serão a superfície do líquido nesse reservatório, que está aberto à atmosfera, e a entrada da bomba. Bom, explicitando todos os termos da equação de energia, chegamos a essa equação. A pressão no ponto 1 vai ser igual a zero, porque ele está aberto à atmosfera. O termo cinético nós vamos também igualar a zero, porque vamos considerar que o nível do tanque é constante. E a cota também será igualada a zero, porque colocamos a cota do ponto 1 como sendo do nosso plano de referência. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos isolar o termo de pressão e vamos perceber o seguinte. Notem que todos esses termos entre parênteses são grandezas positivas, o que significa que a pressão na entrada da bomba é negativa. O que significa? É importante notar que estamos trabalhando, nesse caso, com pressões manométricas. Então faz sentido sim que uma pressão manométrica possa ser negativa. O que isso significa? Que a pressão absoluta vai ser menor que a pressão atmosférica. Bom, agora nós vamos encontrar uma expressão para a pressão absoluta na entrada da bomba. Vamos substituir a expressão para a pressão na entrada da bomba, sendo essa pressão manométrica, como eu falei anteriormente. Então nós chegamos a essa expressão. A pressão absoluta na entrada da bomba vai ser igual à pressão atmosférica menos gama vezes todos esses termos aqui. Bom, para evitar que o fenômeno da cavitação ocorra, é necessário que a pressão absoluta seja maior que a pressão de vapor do líquido que está escoando na temperatura de escoamento. Nós vamos trabalhar, é claro, com um fator de segurança para que não ocorra nenhum risco de que haja cavitação. E vocês podem encontrar mais desse assunto nos livros ou na bibliografia da preferência de vocês. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por assistir nosso vídeo e até a próxima.